E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, aqui em casa a gente também tá todo muito bem, graças a Deus. Quero já dar um recado aqui rapidinho para vocês, tá? Que não tem nem a ver com a lição, mas enfim. Segunda-feira minha irmã vai casar, então a gente vai ter uma live, né? Que vai ser transmitida no Facebook. Não sei se vai ser transmitida no YouTube. Mas assim, tá todo mundo aí convidado para quem quiser ver. Falem aí com seus pais, tá? Se eles quiserem assistir com a gente, esse momento que vai ser muito bacana, show? Então, feito merchan, vamos aqui para nossa lição da quarentena. A gente vai continuar falando sobre Jeremias, tá? Na semana passada, né, a gente falou sobre o mediador messiânico que estava para vir, né? E essa lição aqui agora, a gente vai falar um pouco sobre a nova aliança, né? Que Deus já começa a falar já logo com Jeremias, beleza? Então vamos lá. Bom, como a gente viu, né, de bem antes de Jeremias, a gente já viu que o povo, eles não conseguiam ser fiéis para com a aliança que Deus havia firmado. Né, sempre quando passava o tempo, eles simplesmente perdiam toda essa fidelidade, né? Então assim, né? E assim, tiveram advertências, tiveram castigos, né? Poxa, houve livramento, sabe? Eles saíram do Egito, todo o período deles no Egito até a Terra Prometida foram diversos milagres e acontecimentos, né? Então, assim, apesar de todas essas coisas, o povo, eles sempre, depois de um determinado tempo, eles se esqueciam de Deus e se esqueciam da aliança que o povo tinha feito com Deus e ficava nesse, vamos dizer assim, nesse ciclo, né? Não sei se essa é a palavra certa, né? Então, assim, logo aqui em Jeremias 32, 33, Deus fala exatamente sobre isso. Vamos lá. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Então, assim, Deus aqui falou assim, olha, apesar de eu ter falado, igual eu falei aqui, né? Apesar de eu ter avisado, apesar de eu ter falado, eles não me viraram simplesmente o rosto, eles viraram as costas para mim, tá? Isso foi né, um ato severo aí de rebeldia do povo, né, para com Deus. Então, e aí o que acontecia? Jeremias, ele tinha, né, essa consciência de que Judá havia sido escolhido, né, para ser um povo que seria agente de Deus aqui na terra, né, e que iria abençoar outras nações, né, através da sua própria vida, né, de suas próprias vidas, que estariam santificadas e tudo mais. Só que, como a gente vê, constantemente o povo se esquecia dessa aliança, eles se esqueciam disso tudo, né, de toda essa aliança que foi feita, né, lá em Abraão, muito tempo atrás, né, de Jeremias. Enfim, né, eles simplesmente se esqueceram. Então, assim, e aí, o que acontece? Quando Deus começa a falar com Jeremias, ele começa a falar sobre uma nova aliança, tá? E provavelmente, né, Jeremias, ele escreveu sobre essa nova aliança, né, essa aliança renovadora, né, os judeus, eles estavam na Babilônia. É bem provável que o período foi quando eles estavam lá cativos na Babilônia. Então eles sentiam, né, o peso do pecado deles, né, na pele, né. Então eles achavam, né, que Deus tinha os abandonado, né, o que não era verdade, mas é como eles se sentiam pelo fato deles estarem cativos na Babilônia. Então, nesse momento, né, de total angústia, né, Deus
dá esperança ao profeta, né, o profeta Jeremias, e também ao povo, quando ele fala da nova aliança, né, que seria um novo tempo, né, em que o povo conseguiria, né, adorar e servir a Deus sem o apesar, né? Então, assim, apesar de Deus ter feito aquilo, apesar de eles vão conseguir adorar, beleza? De forma totalmente sincera e correta. Então, vamos lá. Então, Jeremias, ele prevê a nova aliança. Então, essa nova aliança seria a mesma aliança, porém renovada, tá? Quando a gente estuda aí o plano da redenção, a gente vê que Deus está sempre no controle de tudo. E assim, toda a história que Israel e Judá estavam vivendo, né, faziam parte do plano de Deus, o plano imutável de Deus, né? Então, ele sempre continuou comprometido à aliança. Isso fica muito claro lá em Jeremias 33, do verso 23 até o 26. Vamos ler aqui. Do 23 ao 26. Então vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: você notou o que esse povo está dizendo? Eles estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu para ele, rejeitou. Que ele escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Então aqui Deus falando assim: Jeremias, você está percebendo que o povo está falando assim, cara, poxa, as duas nações que Deus escolheu, ele rejeitou, então a gente não é mais povo de Deus. O que cai de encontro com aquilo que eu estava falando, que o povo estava se sentindo rejeitado por Deus, né? E aí Deus fala assim, cara, olha, enquanto ainda houver dia e noite, enquanto... ele não falou isso, mas eu vou meio parafrasear, né? Enquanto ainda existirem as leis da natureza, assim, né, as leis da física, enquanto ainda houver gravidade e tal, eu não vou desamparar o meu povo, ok? Então, apenas se isso acontecer, né, se, sei lá, não tem mais gravidade do nada na Terra, então significa que eu rejeitei o povo, entendeu? O que é algo que não vai acontecer, tá? Ele fala, e aí ele fala que ele vai restaurar a sorte deles e ele vai se compadecer deles, né? No verso 26, no finalzinho, ele fala isso. Beleza? Só que, então assim, já estava nos planos de Deus renovar a aliança e restaurar o seu povo, assim, depois do exílio, né? Então vamos lá. A gente vai ler aqui a instrução básica da lição para a gente tentar tirar algumas coisas. Então, a primeira delas, né, que seria a mesma aliança, só que mais ampla, né? Vamos ler aqui Jeremias 31, do 31 ao 34. Cadê? Aqui. Vamos lá. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Beleza? Então, assim, essa aliança, tá? Ela não é uma substituição, né, da antiga aliança, ok? Ela é uma continuação mais renovada, mais ampla dessa anterior, tá? E assim, essa nova aliança, tá? Ela não foi apenas com Israel e Judá, beleza? Mas ela incluiu até mesmo os gentios, né? Então, ela inclui eu e você, essa nova aliança, ok? Então, isso fica claro quando a gente lê Gálatas 3, do 26 ao 29, Paulo vai dizer o seguinte, aqui, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo e são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo vai dizer que a gente também a gente é adotado, né, vamos botar assim, por Deus ali, a gente recebe as mesmas, somos herdeiros da mesma aliança de que Deus fez lá com o povo lá de Abraão, que é Israel e Judá, ok? Então a gente faz parte dessa aliança, ok? Essa aliança a gente está incluso, graças a Deus, ok? Então vamos lá, é a mesma lei, só que ela é gravada no nosso coração. A gente leu lá, né, no capítulo aqui de Gálatas, que ele fala o seguinte, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, no verso 33, tá? Também no seu coração as inscreverei. Então, ela vai ser ela é uma aliança em que Deus ele vai colocar não só no nosso coração, mas também na nossa mente, né? As suas leis, ok? Para que a gente, o povo de Deus, pudesse viver segundo a vontade divina, ok? E porque não só eles como a gente, né? A gente não conseguiria mesmo, tá? A gente seria incapaz de obedecer a essa lei, né, firmemente. Então, graças a Deus por isso, né, essa é a conclusão assim, que eu quero tentar chegar um pouco, né, graças a Deus ele resolveu nos colocar no nosso coração e na nossa mente a sua lei, por isso que a gente naturalmente a gente sabe coisas que são certas e erradas, a gente sabe quando a gente faz algo de errado, a gente sabe quando a gente faz algo legal, entendeu? Então o que acontecia, gente? A lei para eles era como um peso, tá? Era e acabava ficando um pouco distante do coração, e aí Deus fala que vai imprimir isso no nosso coração, então ele vai colocar aquilo lá no nosso coração, tá? Então os nossos corações, né, foram transformados, e obedecer a lei agora ela seria possível, não teria esse peso que tinha, ok? Ela não tem mais esse peso. Deixando bem claro, ela é importante. Paulo mesmo vai dizer que as leis são perfeitas e tudo mais, mas a ideia aqui é tirar um pouco desse peso, tá? Porque a lei nos exige que nós sejamos, o problema, assim, vamos dizer assim, da lei, bicha bem entre aspas, é que ela nos exige que nós sejamos sempre de acordo com o que está escrito na lei, sempre, o tempo inteiro, ok? Então, a ideia dessa nova aliança é tirar um pouco desse peso, porque a gente não é capaz de seguir a lei por completo, entende? Enfim, tá, gente?
ela também seria, tá, um mesmo reinado, porém um novo rei divino e humano. Como a gente leu na semana passada, lá em Jeremias 33, no verso 15, ele cita que haveria um renovo, né? Que viria da linhagem de Davi e tudo mais. E a gente sabe que ele estava falando de Jesus, ok? Então, Jeremias, ele profetizou, né, que um rei da linhagem de Davi certamente iria vir. Esse rei a gente conhece é Jesus Cristo, né, de Nazaré. E ele é o cumprimento já dessa promessa, né? E ele é o principal símbolo aí dessa nova aliança. Ou, nem sei se símbolo, mas o principal ato de Deus para confirmar essa nova aliança. Porque por causa de Cristo Jesus é que o sangue dele derramado na cruz é que limpou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser vistos como justos. Beleza? Então, gente, é isso aí. A Lara vai continuar aí a lição para vocês, tá ok? Então, vamos que vamos. Tem muita coisa ainda aí legal pra gente aprender, show? Um abraço para vocês, gente. Ei, gente! Vamos então continuar mais uma lição sobre Jeremias. E bem, na semana passada a gente viu um pouquinho sobre esse profeta e vimos Jesus como mediador messiânico. Na de hoje a gente está vendo sobre a aliança, né? Nova aliança. E na semana que vem a gente ainda vai ter uma lição sobre Jeremias e vai ser sobre o reino. Bom, o que a gente precisa continuar vendo agora sobre a aliança? Bem, a nova aliança não será quebrada. E a gente pode entender um pouquinho melhor sobre isso lá em Jeremias 31, versículo 32, 33 e 34. Diz assim: essa aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles e a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Bom, gente, a gente viu aí ao longo da história que a gente vem estudando, né, que o povo quebrava, né, a aliança de Deus constantemente com o pecado deles, com atitudes contrárias, né, ao que Deus ensinava e tudo mais. E o que ele quer dizer com essa nova aliança não ser quebrada? Quer dizer que quando Jesus veio, né, nessa época ainda não tinha vindo, mas quando ele veio, quando ele morreu por nós, tudo mudou. E vai mudar ainda mais quando ele voltar. E bem, agora nós vamos continuar aqui e ler o versículo 34, que diz assim: ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes quanto as mais humildes. Parando aí um pouquinho agora, esse início do versículo 34. Está mostrando que todas as pessoas vão ter o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus envolve o quê? Um novo coração. Como assim um novo coração? Vamos ver lá em Jeremias 24, versículo 7. Diz assim: porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Então nessa nova aliança, além dela não ser quebrada por ninguém, também haverá o pleno conhecimento de Deus, né? Deus vai fazer com que todos tenham esse conhecimento. E uma perguntinha, olha,
Quem nos auxilia nessa caminhada com Deus? Quem está dentro de nós e nos capacita a compreender as Escrituras e viver da forma que agrada a Deus? Querem saber a resposta? Então abram aí a Bíblia de vocês em João 14, 16 e 17. Diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Gente, esse texto fala sobre o Espírito Santo, né, que habita em nós. Agora, vamos continuar lendo, né, lá no Jeremias 31, o versículo 34, que eu parei aí pela metade. A continuação dele diz assim: Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Então, essa nova aliança não será quebrada, virá junto com o pleno conhecimento de Deus, e agora a gente está vendo que também vem com o perdão de Deus, né? E a gente pode abrir lá em 2 Coríntios 5:21. E está falando assim: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, gente, é por isso aqui que Deus nos perdoa completamente, né? E tudo isso que a gente leu agora e conversou, né, dos versículos 32 a 34 do capítulo 31 de Jeremias, é a explicação do que Jeremias está falando no versículo 31, que é: o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Era sobre isso. E aí você pode estar pensando, e a gente aqui no meio disso tudo? Bom, nós sabemos que quando Jesus veio, ele inaugurou essa nova aliança, né? Mas ela será completa quando ele voltar, né? E só o povo de Judá entra nessa daí? Vamos conferir lá em Gálatas 3, 28 e 29. Diz assim: Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E a partir de Jesus foi isso que aconteceu, e é aí que nós estamos inseridos. Vou te contar onde você entra nessa história. Se você ama Jesus com todo o seu coração, o reconhece como único e suficiente Salvador, entende que assim como eu é pecador e a única maneira de chegar ao Pai é através de Jesus, e ama a Deus e demonstra isso buscando conhecer a palavra dele e obedecendo, vivendo de acordo e sentindo que tem o Espírito Santo com você, parabéns, você faz parte da nova aliança de Deus. E agora que a gente já viu que nós somos unidos como um só povo, é através do sacrifício de Jesus também que a gente tem a chance de participar dessa nova aliança. Olha o que está escrito em Romanos 6,4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Afinal, unidos pelo sangue, pelo corpo de Cristo, a gente batiza e participa da Santa Ceia, que é justamente lembrar desse sacrifício que Jesus fez por nós, e sempre em comunhão. Vamos ler o que está escrito lá em Lucas 22, 19 e 20. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão
e o deu aos apóstolos, dizendo: Isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Então tá aí, né? Nós tivemos a referência do batismo e agora a da ceia tá aqui também. E olha o que está escrito lá em Hebreus 9,15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. E agora vamos ler Hebreus 13, 20 e 21. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade, e que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. E agora, concluindo, fiquem com Gálatas 3, 26, que diz assim: Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e não percam a próxima.